nós temos em Hebreus, no capítulo 11, a famosa Galeria da Fé. E eu quero destacar daqui um texto, melhor, uma porção desse texto de Hebreus, capítulo 11, especialmente nos versos 33, 34 em diante, onde está escrito: pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas. Fecharam a boca de leões. Eles tiveram fé para fechar boca de leões. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Que experiência! Ou experiências essas pessoas viveram. Pela fé, bocas de leões foram fechadas, espadas foram quebradas, fogo foi apagado pela fé. Ainda que a seguir a palavra nos faça saber que outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, de açoites, e outros acorrentados em prisões. Que contraste entre tanto que é dito a respeito dos que tiveram fé, cita nomes como o de Abraão, de Moisés, o nome de tantos que foram fortes, mas nomes que também nos faz saber que eram humanos como nós, que também estavam sujeitos a fraquezas como nós, então nós podemos aprender com eles e extrair deles aquilo que pode ser para mim, para você, o norte para nós continuarmos a nossa jornada e não fracassarmos. Mas gosto de que a palavra faça esse contraste também para que nós tenhamos a atenção de saber que pela fé nós não somente vencemos, nós não somente fechamos a boca dos leões ou apagamos fogo ou quebramos espadas pela fé. É pela fé também que nós enfrentamos provações, torturas, como exatamente diz a palavra, e vou ler outra vez para que você veja o contraste que essas expressões nos trazem a respeito da vivência espiritual. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram a justiça, receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer da espada, escaparam. Pela fé, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. E você deve dizer amém, glória a Deus. Pela fé, eu posso. Eu posso colocar um exército inteiro, então, para fugir? Eu posso. Em nome de Jesus, eu posso. Ainda diz que mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Isso me toca profundamente porque a minha primeira filha, quando morreu, eu precisei lidar com aquela experiência mais dolorosa da minha vida. Por que Deus não ressuscitou a minha filha? A palavra diz que mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Eu não recebi. Mas acontece uma virada em que o apóstolo Paulo vai dizer: outros, porém, eu entendi que eu sou outros, porém. Eu estou entre os outros, porém. Que também pela fé, ainda que torturados, recusaram-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Você entende o contraste, a diferença? A fé não somente é a fé que vai nos dar a vitória aqui e agora. A fé é algo que, como dom de Deus, nos é confiado para que nós tenhamos experiências tais que, se nós formos levados às prisões, se nós formos levados a enterrar nossos filhos, nossos queridos, a fé dessa magnitude que nos faz escolher
entre viver ou morrer para Cristo, para o mundo. Escolher morrer para o mundo ou viver para Cristo. Escolher morrer para o mundo e, se necessário for, dar a vida por Cristo. Alguns morreram apedrejados. Outros foram cerrados ao meio. Outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Eu sei que por causa da nossa humanidade, finitude, necessidade, nós muitas vezes estamos em busca de receber aquilo que as mãos de Deus nos têm para entregar. Sim, nos foram feitas promessas e nós estamos em busca de que as promessas de Deus se cumpram. Bendito seja o Deus que faz promessas, bendito seja o Deus que realiza promessas, bendito seja Deus que nos atende em nossas necessidades, bendito seja Deus que nos ouviu orando, clamando nesta manhã e ainda nos ouvirá pedindo, Senhor, nos socorre. Mas eu tenho a atenção de considerar que a minha fé precisa cada dia ser robusta por Cristo, em Cristo, pela unção do Espírito, pelo ensino da palavra, pelo que está na palavra, que me faz saber que a minha fé precisa ser de magnitude tal que eu enfrente situações, difíceis como sejam, mas que a minha fé prevaleça em Deus. Vejam, queridos, o que a palavra diz sobre pessoas que foram cerradas ao meio. O que a palavra diz sobre pessoas que morreram apedrejadas. Eu sei que nesse momento, possivelmente, você lembre de episódios relatados na palavra a respeito de tais pessoas. Fé potente, fé resistente, não de uma fé que só responde quando milagres acontecem. E é aqui que muitas vezes nós fracassamos. É aqui que muitas vezes nós esmorecemos. É aqui que muitas vezes nós quase que desistimos. Há muitos que desistem, há muitos que abandonam, há muitos que dizem, não há milagres, então não há Deus. Se não há milagres, não há Deus. Você sabe que muitas vezes nós somos tentados pela dor a abandonarmos a Deus. Como diria a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A dor era tamanha, a agonia era tão miserável, a aflição era tão grande, que sugere, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em sofrimento profundo. Não digo desesperados, mas alguns que chegam à beira do desespero. Pelos pedidos de oração, nós concluímos que há muito coração ferido, sangrando, agonizando, pedindo a Deus misericórdia. Mas eu tenho a preocupação de dizer a quem escuta: a nossa fé será potente o suficiente para nós resistirmos ao impacto do sofrimento, da dor, das perdas? Será que a nossa fé é suficiente em Cristo, por Cristo, no Espírito de Cristo, para que nós suportemos? Ou será que nós vamos fracassar? Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós somos tentados a desistirmos, porque nós não fomos
abertos o suficiente para sermos ensinados pelo Espírito Santo. Eu compartilho com você também o que a palavra nos faz saber sobre como acontecera com os discípulos quando Jesus Cristo foi levado à cruz. Você sabe bem que os discípulos, os que seguiam a Jesus Cristo, bem de perto, tinham uma ideia muito limitada a respeito da proposta do reino de Deus. Você sabe que os discípulos que andavam com Jesus Cristo viram muitos milagres. Testemunharam, participaram. Primeiro foram chamados, Jesus Cristo os escolheu. Eles andaram com Jesus Cristo. Os olhos deles contemplaram, viram o que Jesus Cristo fazia. Mas você sabe que eles eram não somente limitados por serem como nós somos, humanos como nós somos, mas eles eram limitados por uma expectativa terrena que cada um deles carregava em si mesmos. E eu sempre fico buscando saber como estão as minhas expectativas, se estão centradas nas coisas terrenas, ou se as minhas expectativas, ou melhor, a minha expectativa está alinhada com o reino de Deus. Você sabe que os discípulos tinham a expectativa de que Jesus Cristo fosse aquele que veio para libertá-los do poder de Roma. Você sabe que eles pensavam que ocupariam lugares no reino, que sentariam à direita, que seriam próximos do rei Jesus, que ele seria o que viria libertá-los do poder de Roma. Eles andavam com Jesus na expectativa de um lugar para eles próprios reinarem. Eles estavam ocupados com as coisas terrenas, ainda que há desejos terrenos que, obviamente, são extremamente legítimos. Mas a palavra nos faz saber que muitas vezes nós estamos centrados, concentrados naquilo que nós vamos ganhar aqui. E nós chamamos de fé, muitas vezes, aquilo que não é fé. É presunção, é autoconfiança. Em lugar de confiar em Deus, confia em si mesmo. Em lugar de abrir os ouvidos para escutar a palavra de Deus, escuta a voz do seu próprio coração, escuta a voz dos seus próprios sentimentos, escuta a voz de si mesmo, ditando o caminho por onde andar. Você sabe que muitas vezes nós consideramos as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos desejos, e nós abarrotamos a caixa de mensagem do Senhor, considerando simplesmente a nossa voz. Repito, nosso desejo, nossa vontade. Passa a ser a oração do Pai Nosso dita algo como: seja feita a minha vontade, Senhor. Seja feita a minha vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, que seja feita a minha vontade, Senhor. E nós abarrotamos a caixa de e-mail, as mensagens no WhatsApp do céu, apresentando as nossas vontades. E nunca solicitamos saber, Senhor, qual é a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Se queres que eu enfrente a este exército e eu vença pela fé, eu vencerei para a tua honra e glória. Mas se eu for levado às prisões, acorrentados, se o meu corpo for dividido por uma espada, se eu for apedrejado, se eu for levado ao sofrimento, à agonia, que seja pelo Senhor, por sua causa, pelo seu reino, pelo bem maior, Senhor, eu me entrego. Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, diz que eu aqui escuto. Senhor, me manda seguir na direção que o Senhor entender e eu seguirei. Apenas me dá o teu Santo Espírito para que eu não fracasse. Porque muitas vezes nós fracassamos na fé justamente porque nós não estamos alinhados com o querer de Deus, mas nós estamos querendo alinhar a Deus aos nossos desejos, ao nosso querer. O apóstolo Pedro foi um grande homem. Ninguém aqui tem dúvida a respeito de como fora Pedro um grande homem. E os evangelhos e as cartas
E o ministério de Pedro está diante de nós na palavra para nós o conhecermos melhor. E conhecermos de tal maneira que nós vamos ver Pedro como um homem que estava sempre muito à frente. E em sua fé e em sua relação com Jesus, chegou ao ponto de andar sobre as águas. Quem conseguiu andar sobre as águas com Jesus? Pedro. Porque ele creu e ele disse: Senhor, me deixa ir sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Mas você sabe que Pedro fracassou quando ele olhou para as águas profundas e ele temeu, tirando os olhos de Cristo e olhando em direção às escuras águas naquela hora da madrugada. O homem que andou sobre as águas é o mesmo homem que afundou. Eu temo que aconteça comigo e com você, porque o Senhor me tem feito andar sobre as águas desta vida. Quantas vezes eu já tive que andar sobre as águas, crendo em Deus, e vi que era possível ser assistida por Deus para ir além, para fazer o que eu não faria por mim mesma, de mim mesma, o Senhor fez. Mas você sabe que é olhar para baixo e afundar. O mesmo homem que andou sobre as águas é o mesmo homem que afundou nas mesmas águas, tendo à frente de si o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Ora anda sobre as águas, imediatamente afunda. E você sabe, deixou de olhar para Jesus? Aquele discípulo, Pedro, ousado como ela, vai me dizer a palavra, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E eu quero ler com você Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27. Vai dizer que Jesus Cristo se dirigiu aos discípulos e disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Veja que Jesus Cristo disse: todos vocês me abandonarão. Todos vocês. Queridos, tenhamos em mente que todos nós somos sujeitos a fracassar espiritualmente. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a abandonarmos ao Senhor. Você sabe que não foram poucos aqueles que um dia andaram conosco nesse caminho pelo qual nós temos seguido pela fé. Você sabe que muitas vezes, ao longo da jornada, nós perdemos muitos dos nossos irmãos. Ganhamos outros, é verdade, mas também é verdade que muitos se dispersam, muitas ovelhas se dispersam do redil do Senhor. Muitas vezes porque não vigiaram, muitas vezes porque não perceberam a fragilidade do seu coração e confiaram em si mesmos. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Pedro demonstra uma grande autoconfiança. Ele fala a respeito dele próprio, a partir dele próprio para Jesus. Em vez de ele ouvir o que Jesus Cristo disse, todos vocês me abandonarão, Pedro deveria ter dito: Senhor, então, por favor, tenha piedade de nós. Senhor, se todos te abandonaremos, então, Senhor, tenha piedade de nós. O que faremos, Pai? O que faremos, Messias? O que faremos, Cristo? O que faremos, Jesus? Porém, Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais o abandonarei. Todos fracassaremos quando nós todos confiarmos no próprio eu. É possível que no movimento espiritual como este, no qual milhares de pessoas estão envolvidas, é possível que nesse movimento nós fiquemos
de alguma maneira tocados, mas mais em torno da nossa autoconfiança do que mesmo de quebrantarmos-nos na presença de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço a minha finitude, eu reconheço que eu estou sujeito a tanto andar sobre as águas, porque o Senhor me faz andar sobre as águas, porque o Senhor me diz: vem, eu vou, porque o Senhor é Deus poderoso o suficiente para dizer às águas se acalmem, aos ventos que se acalmem. O Senhor é Deus e eu creio. Mas, Pai, eu desconfio de mim. Eu desconfio de mim. Não importa o que digam de mim, o que achem que eu sou a que anda sobre as águas, eu sou o que levanta-se todas as manhãs, cheios do poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito do Deus vivo. Mas há muitas vezes quedas que muitos não veem, justamente nas horas em que confio demais no meu eu, que estou segura demais em mim mesmo. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair 3 vezes, Pedro. Pedro, no entanto, insistiu, enfaticamente, diz a palavra: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Meus amados, quando é que nós vamos depender de Deus unicamente? Quando é que nós vamos entender que nós somos fracos, que nós somos pó? Quando é que nós vamos entender que a nossa confiança está em Cristo? Que Ele é nossa força e nosso poder? Que por Ele eu vivo ou morro? Que por Ele eu me entrego a confiar em sua palavra, em sua revelação, em me entregar, porque Ele diz a verdade. Ele é a verdade. Mas Pedro insistiu com Jesus. Em lugar de acatar a palavra de Jesus, ele insiste dizendo: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Esse mesmo Pedro é visto ainda no capítulo 14, a partir do verso 66, negando Jesus. Negando Jesus. E a palavra vai dizer que ele chorou amargamente, que ele chorou amargamente, quando antes que o galo cantasse 2 vezes, ele já havia traído Jesus 3 vezes. Eu devo perguntar para você, será que eu estou falando para alguém que tem enfrentado fracasso espiritual por causa da sua autoconfiança? Será que eu estou falando para alguém? É você. Você tem fracassado espiritualmente. Você vem aqui ouvir, pedir oração, esse é o lugar para você estar. Isso indica que você está no caminho, está reconhecendo o seu fracasso espiritual e a sua dependência é quem vai te tirar desse lugar de fracasso e vai te colocar no lugar de vitória por Cristo, em Cristo e para Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Mas se eu e você nos colocarmos como Pedro, presunçoso, autoconfiante, voltado a atender o seu próprio eu, sempre se colocando como invencível, imbatível, sempre se pondo como aquele que já havia alcançado o píncaro da glória da fé, não desconfiava de si mesmo, não sabia nada das suas próprias limitações, não havia entendido o que significa quebrantamento, não considerava quem ele era. E, queridos, nós precisamos reconhecer quem nós somos.
Nós somos finitos demais. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis mesmo, no sentido mais real da palavra. Sem Cristo, nós somos miseráveis. Sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa natureza carnal ainda está viva, ainda se move, ainda contradiz o Espírito. Não é nem de longe difícil acreditar que muitos de nós que estamos envolvidos aqui, muitos de nós que estamos à frente, como mesmo intercessores, como quem compartilha somente, ou quem está ali à frente, todos nós somos sujeitos a sermos orgulhosos. Todos nós somos sujeitos a nos vangloriarmos. Todos nós somos sujeitos à vaidade que nos corrompe. Todos nós somos sujeitos, todos. Todos nós somos sujeitos a fracassar porque somos presunçosos, porque nos vemos como santos e bons, nos vemos como capazes de enfrentarmos essa jornada, se utilizando dos nossos dons, dos nossos méritos. É possível, você sabe, o coração humano é enganoso. Veja Pedro, o que acontece com ele pode acontecer comigo e com você. E o que Jesus Cristo fez por ele? O que fez Jesus Cristo por ele? Eu sei que Jesus Cristo pode fazer por mim e por você. Aí vem a nossa esperança, aí eu abro um sorriso, aí o meu coração é tocado profundamente, porque quando Satanás pediu a alma de Pedro para cirandar, o Senhor Jesus Cristo diz, eu intercedi por você. Eu sei que o meu Redentor, ele intercede por mim e por você. Eu sei que o céu trabalha dioturnamente para salvar a mim e a você. A minha alma se alegra em Cristo Jesus, não no que eu faço. Não faça isso de crer que você é recebido pela graça porque você faz isto ou aquilo. Aprenda a confiar em Jesus Cristo. Escuta quando ele diz que todos vocês me abandonarão. Jesus Cristo estava dizendo que todos nós somos sujeitos a cair e que caímos. Mas o que Jesus Cristo fez com o homem caído, o que Jesus Cristo fez com todos os caídos, é o que Jesus Cristo faz aqui comigo e com você. É o que Jesus Cristo faz comigo e com você. Você sabe a virada, a guinada do que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Você sabe que quando esse homem recebeu o Espírito Santo, ele foi mudado, ele foi transformado pelo Senhor. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo não desistiu daquele que fracassou. Hoje eu quero mencionar com você, então, esse saber de que o nosso fracasso espiritual muitas vezes vem da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa falta de percepção a respeito de nós mesmos. Que o nosso fracasso espiritual vem da nossa limitação. Que o nosso fracasso espiritual vem de deixar de olhar para Jesus e afundar nas águas. Que o nosso fracasso espiritual vem pelas nossas expectativas terrenas, quando nós estamos acostumados demais a só olhar para aquilo que está nas mãos de Jesus. Quando nós estamos interessados demais, ou tão somente, ou precisamente, ou exclusivamente naquilo que as mãos do Senhor faz, mas nós não temos olhado para a sua face, nós não temos buscado o olhar de Jesus, nós não temos nos dirigido ao alcance do olhar misericordioso do Senhor. Mas eu faço com que, mais uma vez, você faça esse movimento em direção ao olhar de Jesus. Que você faça esse movimento em direção a quem é Jesus Cristo, que não é somente um fazedor de milagres. Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus presente, Jesus Cristo é aquele que deixou o céu vazio, é aquele que deixou o céu vazio por 33 anos, para ficar aqui, nesse mundo caído, nesse mundo maldito. Veio o bendito do céu para salvar gente como Pedro, gente fracassada como Pedro, gente que, como Pedro, fracassa diante do próprio Cristo, como fracassou. Andava com ele e fracassou. Ouvia Jesus falar, mas fracassou. Viu os milagres que Jesus fazia, mas fracassou. Foi chamado, entre outros pecadores, para ser discípulo dele, mas fracassou. Mentiu, negou, fugiu. Mas o que fizera Cristo? O que fizera Cristo com ele? O que fizera Cristo com eles? Jesus Cristo foi morto na cruz, ficou sozinho, seus discípulos o abandonaram, seus discípulos não vigiaram, seus discípulos não permaneceram, eles fugiram, eles tiveram medo, eles ficaram ocupados com eles mesmos. Mas como foi que Jesus Cristo os tratou? Como foi? Jesus Cristo, quando ressuscita, manda dizer-lhes que os encontrará à beira do lago. Jesus Cristo se mostra mais uma vez para eles. Jesus Cristo fica 40 dias com eles. Jesus Cristo os ensina, os instrui. Jesus Cristo estava com eles. Jesus Cristo, antes de subir à glória, de volta à sua casa eterna, ele diz: eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Eu lhes darei o poder do Espírito Santo. Você sabe que no dia que o Espírito Santo foi derramado, o extraordinário aconteceu, e quem estava lá de pé, testemunhando o cumprimento da promessa do Senhor foi Pedro. Entre todos que receberam ali o Espírito Santo, levanta-se a voz de Pedro. Pedro exalta o nome de Jesus Cristo. Que diferença aquele homem agora cheio do poder do Espírito Santo, que diferença! E quem fez a diferença foi o movimento que Jesus Cristo fez para salvar aquele homem orgulhoso, presunçoso. Foi o que Jesus Cristo fez para salvar você, que anda muitas vezes desesperado, achando que o pastor Wagner tem mais fé que você. Você que acha que a Raquel, eu e tantos outros aqui, intercessores, tantos outros que estão aqui nesse movimento de amor e fé, talvez você pense que isso é para os outros, e você está aí meio que pedindo migalhas, e o Senhor tem muito para te dizer aqui, o Senhor tem muito para fazer na tua vida. O Senhor está dizendo: não olhe para você, não olhe para o que você faz ou deixa de fazer, não olhe para isso, não olhe para os seus fracassos, não olhe para as suas perdas, por favor, não ponha sua atenção nisto. Não ponha atenção no seu eu, não ponha atenção nos seus dons e talentos, não ponha atenção nos ritos, nos rituais, não ponha atenção naquilo que você faz, mas ponha atenção naquilo que o meu Espírito opera. Ponha atenção naquilo que eu prometo e cumpro. É Jesus Cristo cumprindo a sua promessa na vida dos seus discípulos e derramando sobre a vida daqueles todos que o abandonaram. Todos que abandonaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi atrás de todos eles. E os que voltaram, e os que escutaram Jesus Cristo chamando, as ovelhas que ouviram a voz do bom pastor e voltaram, foram cheias do Espírito Santo. E lá estava Pedro, testemunhando do amor de Deus. Isso é para você, fracassado na fé. Isso é para mim, quando fracassar na fé. Isso é para qualquer um de nós lembrar que mesmo quando nós caímos, quando nós afundamos, a mão de Jesus se estende e Ele não nos abandona. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós fracassamos. Eu não quero que você saia daqui pensando em fracasso. Eu quero que você saia daqui pensando em Jesus. Ele é a nossa vitória. Não é o que você faz, e não é nem o que nos acontece aqui.
Eu comecei dizendo a você o que está em Hebreus, no capítulo 11, dizendo a respeito de muitos cristãos que alcançaram vitórias, que enfrentaram exércitos. Você sabe, eu li a palavra, você conhece. Mas você viu que a palavra diz também que muitos foram cerrados ao meio, que foram apedrejados, fé que prevalece. E Pedro foi um daqueles que foram levados à morte. E ele nunca mais negou a Jesus Cristo. Na hora da morte, ficou ali dividida a história de um homem que antes traiu Jesus, negou Jesus, era presunçoso, orgulhoso, era um homem que olhava para si mesmo e se via em si mesmo seguro. Ele foi levado à cruz de cabeça para baixo, fazendo menção ao seu mestre que havia morrido na cruz. Ele disse: eu não sou digno de morrer como tal. Se cumpre a palavra, se cumpre o propósito, e aquele homem morre por Cristo. Aquele homem que fora preso, aquele homem que fora açoitado, aquele homem que fora xingado, aquele homem que antes fracassou tantas vezes na fé, pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo mover do Senhor, ele vence. Em nome de Jesus Cristo. Você que se sente fracassado, você que muitas vezes se sente fracassado porque tem depressão, é na tua depressão que o Senhor quer se mostrar a tua cura, a tua vitória. Você que se sente muitas vezes sob um diagnóstico, você que está sob uma luta intensa, você muitas vezes pensa: eu estou nessa condição porque eu sou um fracassado, se eu tivesse fé, eu já estaria curado, se eu tivesse fé, eu já teria removido montanhas, se eu tivesse fé. Eu não quero que você tenha fé para remover montanhas, simplesmente. Eu creio no que Jesus Cristo disse. Antes, ele diz: coma da minha carne, beba do meu sangue. Antes, você saiba que eu sou videira, que você é ramo, permaneça em mim. Eu não estou interessada hoje que você fique curado da sua depressão. Eu não estou interessado hoje que você fique curado da sua ansiedade, dos seus medos, das suas aflições. Eu hoje estou interessada que você me dê a sua vida, diz Jesus Cristo. Hoje eu quero que você me dê a sua vida. Entregue o seu coração. Se entregue. Se entregue completamente. E assim como Pedro, que certamente um dia reconheceu sua fraqueza, sua necessidade, que um dia, pelo Senhor, pelo olhar de Jesus Cristo, pela misericórdia de Jesus Cristo, reconheceu a sua fraqueza, caiu em si e disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Recebeu instrução, unção, o Espírito, uma nova chance, nasceu um novo homem, estava reconhecido como um grande homem na liderança da Igreja de Cristo. Primeiro, Jesus Cristo quer você. Como você está. E é justamente quando você pensa estar vivendo um fracasso que Deus tem a oportunidade de te levantar. É quando você muitas vezes pensa que está vivendo o seu grande fracasso. Como Pedro chorou amargamente, entendendo amargamente a sua miséria. Quando eu e você entendermos que essa é a nossa condição. Senhor, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que acontece, é isso aqui que é, Senhor, é isso aqui. Mas tenha misericórdia de mim, faz na minha vida o que fizestes com Pedro e com todos aqueles que um dia te abandonaram, com todos aqueles que um dia pensaram que eram grande coisa, com todos aqueles que creram em si mesmos, que levaram em conta o seu próprio eu, os seus próprios sonhos, suas próprias vontades, em lugar de considerar em primeiro lugar o teu reino, a tua vontade, o teu nome, a tua face. Senhor, assim como eles fracassaram, eu fracasso também, assim como eles eram, eu sou também, mas como tu fizestes na vida deles, faze na minha vida também.
Assim como fizestes na vida deles, faz na minha vida também. E eu quero crer como eles creram, eu quero te ouvir como eles te ouviram, eu quero seguir a tua palavra como eles seguiram, eu quero estar disposto para receber o teu Espírito como eles estiveram, eu quero te esperar, meu Deus, na tua volta, eu quero, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda. Que seja esse o movimento que aconteça dentro do meu e do seu coração, tendo a confiança naquilo que Jesus Cristo faz, tirando os olhos do meu fracasso e olhando para o Deus da minha vitória, tirando os olhos daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não consigo, daquilo que eu não faço, porque eu não consigo mesmo, porque eu sou pó, porque eu sou miserável, mas quando a graça de Jesus Cristo se levantou, quando a graça de Jesus Cristo me alcançou, quando Jesus Cristo se revelou, eu então, em Cristo Jesus, obtive a vitória. Pare de olhar para os seus fracassos. Olhe para o Jesus, o Deus da sua vitória. Bendito Deus, dá-nos vitória. Bendito Deus, nos socorre. Bendito Deus, nos auxilia com o Espírito. Bendito Deus, promove salvação, promove aqui restauração da nossa fé. Levanta, Senhor, os que estão caídos nesta manhã. Senhor, ministra o sopro do teu Espírito sobre cada um de nós. Que sopre de nós a vaidade, a presunção, o orgulho. Sopra de nós aquilo que, Senhor, muitas vezes contribui para o nosso fracasso espiritual. Sopra de nós todo o mal, mas sopra o sopro do Senhor, do Espírito Santo. Sopra o Deus Espírito Santo atuando em nós, para que em nós haja vitória, para a tua honra e glória, por tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.